Olá, meus queridos e minhas queridas, muito boa noite, a paz do Senhor no coração de todos vocês. É um prazer me dirigir a título de uma pastoral nesta quinta-feira, dia 8 de abril de 2021. Abra sua Bíblia, por favor, ou acompanhe na leitura que farei, de Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Vejam, queridos, esse texto de Hebreus, ele é muito interessante, porque ele fala do acesso ao Santo dos Santos, que no Novo Testamento se dá exclusivamente e unicamente, óbvio, pelo sangue de Jesus. No Velho Testamento, o Santo dos Santos era de acesso único e restrito ao sumo sacerdote judaico, ou judeu, ou hebreu, uma única vez por ano. No Novo Testamento, Jesus é o nosso sumo sacerdote, e o texto diz que ele é o sumo sacerdote sobre a casa de Deus. E por ele nós temos acesso não uma única vez por ano, mas constantemente. Todos os dias, toda hora, a hora toda. O dia todo. É ele quem nos conduz à presença do Pai para o adorar, se relacionar com ele. João 14, verso 6, o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Ele é o Filho que, pela sua carne, conforme o texto de Hebreus que a gente acabou de ler, abriu um novo caminho para a adoração que nós prestamos a Deus. No Velho Testamento, quando eu precisava me relacionar com Deus, do ponto de vista de oração, do ponto de vista de me chegar a Ele, eu precisava procurar o sacerdote, levava uma oferta, o sacerdote fazia uma intercessão a Deus por mim, e aí eu tinha um relacionamento com Deus. Agora eu faço isso por meio de Cristo. A fórmula trinitária do culto cristão é adorar o Pai pela mediação do Filho. A Bíblia diz que nós só temos um único mediador. Timóteo 2,15 fala isso. Um único mediador. Não tem mediadora, nem mediadores. Um único mediador, e esse mediador tem nome. Chama-se Jesus Cristo. Então, adoramos ao Pai pela mediação do Filho no poder do Espírito Santo. Para muitos hoje, o que nos conduz à presença de Deus para adorar ao Pai, adorar a Deus, para muitos, são as músicas. A Bíblia não diz isso. Para outros, o dirigente ou o ministro do louvor. E em alguns casos, o levita cristão. A Bíblia nunca disse isso. Para outros, é o ambiente criado pelos experts em liturgia, ou os ministros de louvor. A Bíblia não diz isso. É muito comum ouvir alguém dizer que em determinada situação
sentiu-se mais perto de Deus do que em outras. Que o louvor em determinadas igrejas nos induz mais a adorar do que em outras. E que o dirigente da música, o levita cristão, o ministro de louvor, exerce um papel quase que insubstituível na adoração do povo, na relação, na condução do povo para adorar a Deus. Só que a Bíblia nunca colocou nenhum desses elementos como fundamentais, como importantes, como significativos. O que a Bíblia coloca é a mediação de Cristo. O problema é que para essas pessoas, a mediação de Cristo foi transferida ou para a música. Certos louvores aproximam, certos louvores não. Bom, peraí. É a mediação de Cristo, não é o louvor. O ministro do louvor. Ou o ambiente mais adequado para o ato do culto. Então, para algumas pessoas, não é mais Cristo pelo seu sacrifício vicário e expiatório na cruz que nos conduz à presença de Deus, mas o clima que nós mesmos criamos. Se estamos dentro daquele clima propício, adoramos. Se não, o culto foi frio e desinteressante. Veja, eu preciso abrir aqui um rápido comentário, muito sincero e verdadeiro. Eu reconheço a importância de uma liturgia bem planejada. Eu a faço. De cânticos e hinos apropriados a determinados cultos. E, evidentemente, há ambientes adequados para o culto que nós prestamos a Deus. Agora, o que me preocupa é a substituição da natureza mediadora de Cristo no ato do culto por elementos, muitas vezes manipuladores das emoções. Esse é o problema. Eu nada contra o ministro de louvor. Aqui na igreja, eu sou um dos que ministram o louvor. Eu não tenho nada contra um dirigente de culto. Aqui na igreja, eu sou um dos que dirige o culto. Minha preocupação é a manipulação emocional que muita gente anda fazendo dentro das igrejas. A satisfação humana tornou-se central nas celebrações da igreja. O culto não é mais teocêntrico, cristocêntrico. O culto agora é antropocêntrico. O homem é que está no meio. E, aliás, no centro das atenções do culto. O culto não é oferecido a Deus, o culto é oferecido para que nós nos sintamos bem, nos sintamos acolhidos. O culto que nós prestamos é a Deus, não é a nós. São as nossas sensações nesse modelo que determinam o significado do culto, e não a glória de Deus, e muito menos a mediação de Cristo. Se me sinto bem, se acho que fui abençoado, mesmo que essa expressão não signifique mais do que uma sensação de bem-estar, se de alguma maneira acho que foi válido ter gasto aquelas horas naquele lugar, isso significa que o culto foi bom. Isso significa que o culto foi uma bênção, que o culto foi tremendo. Mas espera aí, não nos relacionamos com Deus prestando-lhe culto para nos sentirmos bem. Relacionamos-nos com Deus prestando culto para adorá-lo. O modelo é dele, não é nosso. O objetivo do culto, queridos, não é o culto. Vou repetir porque talvez você não tenha entendido. O objetivo do culto não é o culto. Muito menos nós. Com as nossas sensações, com as nossas emoções. Culto não foi feito para a gente chorar. Podemos chorar, mas o culto não foi feito para isso. Culto não foi feito para nos alegrar. Podemos nos alegrar. Culto não foi feito para isso. Culto foi feito para Deus. Para adorá-lo. Para servi-lo. Para bendizê-lo. É um serviço que nós prestamos a Ele. Sintamos-nos bem ou não. Gostemos do louvor ou não. Claro que existe uma série de coisas como critério da música, critério da letra, do hino, do louvor, da adoração. Mas, queridos, culto foi feito para Deus, não para nós. A pessoa central do culto tem que ser Deus.
Jesus Cristo. Então, o culto é a Deus, na mediação de Jesus, no poder do Espírito Santo. O culto não é para nós. O culto não é para o nosso intelecto. O culto não é para as nossas emoções. Mexe com o nosso intelecto. Mexe com as nossas emoções. Mas o culto não é para isso. O culto é para Deus. Eu tenho dito e insisto. Se tirarmos certas coreografias do culto, o que é que sobra dele? Se tirarmos certos ritmos musicais, certos arranjos, não musicais, mas, por exemplo, gelo seco, a iluminação de certos cultos, o que é que sobra? Qual é o conteúdo? Se tirarmos aquele sonzão pesado, culto é para Deus. O que é que sobra dos cultos que nós temos prestado? Culto é a Deus, na mediação de Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém.